Meus irmãos, uma vez mais, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, tomai vosso assento. Quero mais uma vez agradecer ao nosso Deus pela grande oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. A graça de Deus que nos sustenta cada dia. E hoje estamos aqui na nossa escola dominical, né? Que a escola dominical é uma disciplina, né? Importantíssima. É uma disciplina tanto para o corpo quanto para a mente, quanto para o espírito, né? Uma disciplina espiritual fundamental na nossa vida. Um desafio que vale muito a pena. Um exercício não só individual, mas para toda a nossa família, né? Eu dou graças a Deus que a minha mãe me criou, né, no templo e inclusive e especialmente na escola bíblica dominical. E eu, por graça de Deus, tenho procurado fazer isso também com os meus filhos. Meu filho mais velho, Júnior, já há alguns anos professor de escola ali na congregação, lecionou os jovens muito tempo, e esses dias veio ao meu coração de conversar com o superintendente, como ele já está casado, né, promovê-lo para a classe de adultos, e ele está lá trabalhando, e isso nos enche de satisfação, de alegria, por podermos ver que o amor à palavra de Deus, né, tem alcançado os nossos corações, de maneira que é um prazer muito grande estar com os irmãos aqui nesta manhã. Deixo uma vez mais minha saudação, minha gratidão ao pastor Vicente Mariano, agradecer ao pastor Alceu, co-pastor, é bom estar aqui com o evangelista William, pastor Alain, Deus abençoe continuamente. Lição de número 9, lição 9, hoje é dia 1º de junho de 2025, nunca é demais lembrar, né, que a gente ficava pensando, que tinha aquela frase, né, 2000 chegará, né, mas não passará, uma coisa assim, né, como é que é? 1000 passará e 2000 não chegará, pois é, meu Deus, chegou, passou, e já estamos em 2025, né, mas graças a Deus que nos conserva a esperança, ainda em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E na verdade esse pensamento que tinha, irmãos, não era um bom pensamento, né? Porque a nossa expectativa deve continuar sendo esta, né? Que é, podemos dizer assim, uma expectativa escatológica, né? Uma expectativa eterna, que essa vida aqui ela é passageira. Então essa expectativa é boa, ela é necessária, para a gente não estar apegado nas coisas terrenas. O apóstolo Paulo, ele tinha essa expectativa muito, muito latente e patente, né, no coração dele, quando ele mesmo dizia assim que nem todos dentre aqueles da sua geração iriam morrer, né, mas seriam transformados. Então ele tinha expectativa do arrebatamento. É claro que mais para o final da vida, quando ele está já na segunda prisão, lá em Roma, aí eu creio que o Espírito Santo fez que ele entendesse que ele passaria pela morte, né? Então ele diz, o tempo da minha partida já está próximo. Então essa compreensão espiritual, ela é progressiva também na nossa vida, né? Deus vai nos preparando para cada momento, para cada etapa da nossa existência. O texto áureo diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. A verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Não por um mero costume, mas por uma necessidade. Curva a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração.
Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, temos lido, Senhor, aqui o textual de a Tua palavra, e estaremos meditando com os Teus servos. Ilumina o nosso entendimento, para compreendermos o que está revelado na Tua palavra. Fala profundamente ao nosso coração, transforma-nos, Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém. Neste trimestre nós estamos estudando o Evangelho de João, né? Dos 4 evangelhos, o Evangelho de João é um evangelho bem distinto dos demais, né? Por isso que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, né? A palavra sinótico é uma palavra composta que quer dizer da mesma ótica, né? São 3 livros que registram os fatos do evangelho, da vida de Jesus, da mesma ótica, sinótico, que significa de uma ótica igual, né? E já João é diferente. Os outros evangelhos falam mais, destacam muito a humanidade de Jesus. Mas João, que é também chamado de um evangelho espiritual, destaca a divindade de Jesus. Tanto é que o evangelho de João se dedica a transmitir os sinais da divindade. Até a palavra muda, porque nos outros evangelhos fala-se muito em milagres, e em João fala-se muito em sinais. Então há uma diferença entre milagres e sinais na intencionalidade. Os sinais diziam respeito a atos próprios da divindade, quando Jesus praticava um ato próprio de Deus, né? Da sua condição divina. Porque podemos dizer assim, milagres, alguns poderiam dizer, mas tem outros também que operam milagres, mas sinais, só Jesus, como por exemplo, acalmar o vento, né? A tempestade, só Ele poderia fazer isso e fez. Como ressuscitar mortos, né? Também só Ele poderia fazer. Então até o termo original é outro, né, que é semeiam, né, que quer dizer exatamente isso, um sinal que autentica. Então a divindade de Jesus é destacada no Evangelho de João, que vai falar da encarnação, tanto que começa dizendo: no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então veja que é a divindade de Jesus que é destacada nesse Evangelho. E tinha uma finalidade de contexto, né, que obviamente a gente por vezes não percebe, claro, né, porque era o contexto da época, que eram as muitas contestações que se fazia do aspecto da divindade de Jesus, porque o ministério ou a vida ou a obra de Jesus, por muitos era contestada em relação à encarnação, e por outros sobre a divindade. Então uns até admitiam o aspecto espiritual de Jesus, mas negavam que ele fosse físico também, que ele tivesse encarnado, como os gnósticos, né, que diziam que ele era uma emanação de Deus, era um ente espiritual, tinha emanado de Deus, né? Os gnósticos entendiam que tinha o Deus, vamos dizer assim, um Deus impessoal, né? Aí tinha o Deus emanado dele, que era o chamado demiurgo, né? que foi o Deus que criou, que teria, segundo os gnósticos, sido um Deus mau, e que Jesus era uma emanação boa, que teria vindo para corrigir, né, aquilo que o Deus do Antigo Testamento tinha feito. E Jesus veio deixar muito claro que ele era o mesmo Deus do Antigo Testamento. Por isso ele diz assim: vocês creram e vocês creem em Deus. Então ele falava do monoteísmo, né, do povo judeu. Creiam também em mim, né? Então quando disseram assim: mostra-nos o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Então foi a ênfase que Jesus queria dar no aspecto divino, que ele e o Pai eram e são um só, porque os gnósticos queriam fazer essa separação, ter o Deus do Antigo Testamento como um Deus mau, né? Vamos dizer assim, como um erro de percurso, né? E que agora Jesus era uma emanação, né, do Deus primeiro, vamos assim dizer, para corrigir, né?
e ele demonstra que, obviamente, isso era uma falácia, uma enganação, e se apresenta como o verdadeiro Deus. Então, João destaca essa encarnação, a divindade de Jesus. O nosso texto áureo diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, veja que aqui nessa expressão, Jesus já está dizendo que ele está no Pai. Ele usa aqui, ninguém vem ao Pai, para demonstrar exatamente que ele estava com o Pai e no Pai, porque é um Deus apenas em 3 pessoas. A nossa leitura bíblica em classe, vamos fazer essa leitura, está em João 14, do 1 ao 15, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou em outras versões, na maioria das versões, e quando eu for, né? Ou em outras assim, depois que eu for, como na nova versão transformadora, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse texto faz parte das últimas instruções que Jesus deu aos discípulos, né? Que também é uma outra particularidade do Evangelho de João, né? Só o Evangelho de João registra essa comunicação última, também como aquela oração sacerdotal que Jesus faz, né? Falando diretamente com o Pai. Os irmãos podem observar, ainda falando das diferenças de João em relação aos demais evangelhos, que João se dedica a registrar os fatos ou ministério de Jesus mais na Judéia, e os outros evangelistas mais na Galiléia. É apenas João que registra, né, as 3 viagens que Jesus fez ao ambiente judeu. E é nesse ambiente judeu que ele confronta a incredulidade dos religiosos, especialmente, né? E a gente observa, era uma incredulidade que os levava a odiar a Jesus e a querer matá-lo. Por isso que Jesus, às vezes, muitas vezes, não sabemos quantas, mas muitas, tinha que se refugiar na pequena aldeia de Betânia, né? Que fica ali estrategicamente muito próxima de Jerusalém,
E a gente às vezes observa Jesus saindo de Jerusalém à noite para dormir em Betânia, e no outro dia voltando de Betânia para Jerusalém, né? Até para fugir da fúria que os judeus tinham. E nessa conversa com os discípulos, a gente observa aqui a primeira coisa, Jesus falando a respeito da visão monoteísta dos hebreus, né? O monoteísmo hebraico, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Credes em Deus significa uma ação continuada, né? Eles haviam crido e continuavam crendo. Então o problema dos judeus não era de que eles não crescem em Deus, eles criam no Deus, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai, o Deus Criador, o Deus da Bíblia hebraica, da literatura hebraica, mas eles não conseguiram alcançar o entendimento espiritual de que Jesus também era e é Deus. Então essa incompreensão espiritual, pela dureza de coração, porque o Antigo Testamento aponta todo o tempo para a pessoa também do Filho, e Jesus veio dando sinais, falando e demonstrando ser Ele também Deus, tanto quanto o Pai. Mas os judeus estavam mais interessados, na verdade, em manter o monopólio da própria religião. Quando nós observamos, especialmente em Jerusalém, os judeus ficavam odiando, né, a Jesus por causa de que as multidões estavam o seguindo. Os judeus preferiam a formalidade, né, exterior da sua religião do que os milagres. Preferiam que um paralítico continuasse paralítico, né, do que fosse curado num sábado. Então essa dureza de coração, eles eram tão hipócritas, né, que a gente observa lá no julgamento de Jesus, né, que eles julgando e desejando a morte de Jesus, mas não podiam entrar debaixo de um espaço, né, ali dos romanos, porque no outro dia tinham que celebrar a Páscoa. Então uma religião apenas de aparência, eles haviam já perdido totalmente o sentido, né, da verdadeira fé e confiança em Deus. Então Jesus falando aos discípulos para que eles pudessem crer nele também, para que ficassem tranquilos em relação ao destino eterno. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, porque eu vou preparar lugar. E quando eu for e tiver preparado o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus fala do Pai tanto como uma pessoa, mas fala do Pai também como alguém que tem um lugar, né? Por isso nós cremos e entendemos, e a Bíblia registra com muita clareza a respeito do céu. Evidente que para Deus, meus irmãos, lugar é uma coisa assim, desnecessária, né? Porque Ele, como Deus, ocupa todo o universo, porque Ele é o Criador do universo. Mas Ele preparou um lugar, né? E a Bíblia fala muito claro, de maneira clara desse lugar, que é o céu, e Jesus, então, foi ao céu para nos preparar este lugar. A nossa introdução, a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. É Jesus usando a mesma expressão que o Pai usou, né? Eu sou, porque assim como o Pai também, Ele é Deus. Por isso iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, o caminho, a verdade e a vida, o sentido, né, a abrangência espiritual desses 3 termos. No primeiro ponto, consolo e promessa do Senhor Jesus.
o caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13, 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. O propósito de Jesus, não só para os discípulos, como para todos nós, é exatamente nos levar a entender que o plano de Deus para conosco, evidentemente, não se resume a esta vida. Os judeus não tinham, os discípulos, mesmo depois da ressurreição, não tinham ainda a dimensão da eternidade. Quando Jesus, antes de subir ao céu, e falando da sua ida, do seu retorno, aí os discípulos ainda perguntam: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, assim, a mentalidade terrena dos discípulos era uma coisa assim, insistente, Eles não conseguiam ter uma dimensão da eternidade. Então, o propósito de Jesus, inclusive neste texto, é revelar essa dimensão da eternidade. Até porque, como o apóstolo Paulo disse lá aos Coríntios, se nós esperarmos em Jesus só nesta vida, ou se esperássemos, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, inclusive, que a gente precisa refletir e ter muito cuidado para não diminuir o caráter espiritual da nossa vida, É claro que nós aqui temos os desafios humanos, físicos, materiais, mas tudo isso aqui a gente tem que entender que é apenas um meio, um caminho, um tempo para uma vida espiritual eterna. Nós temos que ser mais espirituais, aliás, temos que ser espirituais, Temos que ser espirituais, porque nós podemos ter uma dimensão natural, uma dimensão carnal e uma dimensão espiritual, e nós temos que viver com a dimensão espiritual prevalecendo, para que a dimensão carnal esteja sufocada, que nós infelizmente temos uma natureza carnal, mas tem que ser sufocada, e a dimensão natural seja para aquelas coisas que realmente são da natureza física, humana, mas que também tem um propósito espiritual. O apóstolo Paulo disse assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou seja, mesmo na sua vida natural, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, ter um sentido espiritual em todas as coisas que nós fazemos. Isso é fundamental. Então, Jesus trabalha nesse texto aqui a busca da compreensão espiritual para os discípulos. Consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado, na sua humanidade. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Importante essa expressão aqui, estava aproximando-se a hora da sua entrega. Sempre importante a gente considerar que a vida de Jesus não foi tomada por ninguém, ela foi entregue. Ele diz assim: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou. Então, é um plano de Deus, um plano eterno. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz do Cordeiro, que havia sido morto antes da fundação do mundo. É um mistério, tão grande que a nossa mente não consegue alcançar.
Por isso, repito, nós temos que procurar ser espirituais, porque racionalmente, como é que nós vamos explicar isso? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, antes de formar o mundo, antes de criar o homem, Deus, na sua pré-existência, né? Na sua onisciência, na capacidade de conhecer as coisas antes delas acontecerem, ele sabia que precisaria ter uma redenção. E, por isso, planejou, através de Cristo, né, que se dispôs, o Filho se dispôs a ser o nosso Redentor. Esta é uma das verdades que nós só compreendemos pela fé, né? Só compreendemos pela fé. Então, Jesus, ele entregou a própria vida no momento certo. Todas as vezes que os judeus tentaram matá-lo e não era chegada a hora, ele saiu. Diz lá, ele passou no meio deles e saiu. Porque não era chegada a hora, né? Mas quando a hora chegou, irmãos, se nós observarmos bem, nós que estamos em Cristo, conosco é a mesma coisa, né? Nós somos protegidos pelo nosso Deus. Só acontece conosco aquilo que Deus permite. O apóstolo João diz assim: o maligno não nos toca. Só toca se ele permitir, como aconteceu com Jó. Como Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, ele tocou. Se não permitisse, ele não havia tocado. Veja no exemplo de Pedro, que Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar você como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, para que o inimigo tocasse em Pedro, ele teve que pedir permissão para, e foi permitido em partes, né? Porque Jesus disse assim: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele seria peneirado como de fato foi, provado duramente, né? Ele era muito autoconfiante e terminou negando a Jesus de uma maneira, podemos dizer assim, bem vergonhosa mesmo, né? Mas se arrependeu, né? Chorou amargamente, arrependido, e Jesus restaurou a fé de Pedro, né? De várias maneiras. Inclusive, depois daquela pescaria, né, Jesus fala diretamente com ele, restaurando a fé de Pedro. Tanto é que depois, lá no dia de Pentecostes, ele foi o que se pôs de pé e pregou. Mas o que eu quero dizer é isso, que a nossa vida está nas mãos de Deus, e o inimigo não tem poder sobre nós, ele nos guarda, nos protege. Por isso que a gente tem sempre que estar orando, né? E uma das coisas que a gente inclui, eu procuro incluir sempre nas minhas orações, é assim: Jesus, cubra-me com o teu sangue, né? E cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos protegidos. Eu me lembro do testemunho do pastor João de Oliveira, né? Lá de Pindamonhangaba, São Paulo. Não sei se algum dos irmãos aqui já ouviu o testemunho. Ele foi, teve um arrebatamento, foi ao céu. Alguém aqui já ouviu esse testemunho? Não. Tem um irmão, tem vários ali, já ouviram, né? E aí ele conta que quando o pastor João Colenda, né, chega próximo do leito dele, onde estava o corpo, e ora e fala, clama, né, pelo sangue de Jesus. Aí ele diz que houve um movimento diferente no céu, né? Então o sangue, o poder do sangue de Jesus, a gente clamar, né, pela proteção, né, pelo sangue, o poder do sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário, a importância do sacrifício de Jesus. Então nós temos essa proteção do nosso Deus. Então Jesus, ele entregou-se, né, para ser crucificado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de encorajá-los. A gente verifica aqui essa questão dessa dimensão espiritual de Jesus, de compreender a sua missão
E mesmo no momento de dor, não deixar de fazer o que tinha que ser feito. Se tem uma das características da maturidade, uma das características de uma pessoa adulta, madura, é essa: fazer o que tem que ser feito, independentemente das circunstâncias, né? Não se deixar levar pelos sentimentos, fazer o que tem que ser feito, querendo ou não, alegre ou triste, né? Agir e cumprir. Nós não podemos viver dominados pelas nossas emoções, né? Não podemos ser emocionalmente debilitados a ponto de desistir, né, das coisas. Às vezes desistimos de coisas mais simples da vida pelos nossos desníveis emocionais. Mas uma pessoa adulta tem que fazer o que tem que ser feito, porque nós não somos mais criança, não é? Por exemplo, está bem frio, não está? Mas a gente tem que tomar banho, não tem? Então, estou dando um exemplo bem simples, né? Tem que tomar banho. Ah, não vou tomar banho. A criança é assim, a gente chega lá e tenho que tomar banho. E toma banho. Dá um jeito. Se bem que dizem que lá na Europa o pessoal fica alguns dias sem tomar banho, né? Hã? Não, aqui não tem. Aqui não tem nada a ver com a Europa, não tem ninguém, nem descendente tem aqui. Ah, tem um Jardim Europa aqui? Então lá pode. Mas alguém aqui mora no Jardim Europa? Deixa eu ver. Não tem ninguém. Ah, tem aqui um aqui do Jardim Europa aqui, ó. 2 do Jardim Europa aqui, mas é interessante esse exemplo que Jesus dá aqui, né? Um exemplo de maturidade. Fazer o que tem que ser feito, independente das circunstâncias. Entendeu? Imagina, irmão, se nós fôssemos desistir, por exemplo, da vida conjugal por causa de um momento de dificuldade. Não é? Então o que a gente tem que fazer? Tem que romper fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que está estabelecido na palavra de Deus? Vamos cumprir a palavra de Deus. Porque se formos agir pela emoção, né? Às vezes a gente ouve uma frase assim: eu tenho o direito de ser feliz. Sim, mas e se Deus quiser nos submeter a alguma circunstância, algum momento de tristeza? Uma prova no momento de tristeza. Talvez a verdadeira alegria vai estar lá na frente, mas nós temos que passar por aquele momento de dor, de tristeza, fazendo a vontade de Deus. Jesus até que disse assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A humanidade de Jesus ali, né? Mas ele falou: mas, todavia, não seja feito aquilo que eu quero, mas o que tu queres. É abrir mão da própria vontade. Ser cristão é isso, é abrir mão da própria vontade para fazer a vontade de Deus. Às vezes coisas simples que a gente pode renunciar, a gente não quer renunciar. Então, ser cristão, né? Seguir a Cristo é isso. Então a gente vê aqui o pleno altruísmo de Jesus, né? Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Ainda falando nisso aqui, irmãos, olha, eu acho que a gente nunca sabe, né? Porque a gente não tem conhecimento de outras gerações, a não ser pela história, mas pelo menos considerando as gerações mais próximas, acho que nunca houve uma geração tão frágil emocionalmente como esta. E segundo os estudiosos, as próximas gerações, a tendência é que elas sejam mais frágeis emocionalmente ainda. Uma geração que não aguenta nada. Não aguenta nada. Você hoje não sabe nem como tratar as pessoas. Eles vão mudando os códigos, né? Dizem que não pode nem chamar, hoje não pode nem chamar o índio mais de índio. Não sei se vocês estão sabendo disso. Né? Tem que ser agora indígena, ou um povo tradicional, tem um negócio assim. Tá, mas
Então, se você de repente se referir a uma pessoa em relação à cor da pele, acha que, gente, criam estereótipos, né? Fomentam, querem defender, falam em paz e fomentam o ódio. Porque, irmãos, essa questão, inclusive, de racismo, né? Que as pessoas falam, infelizmente, vamos pensar uma coisa. Toda a geração humana, todos os homens estão afetados pelo pecado. Todos. Todos os seres humanos, todos, pela natureza pecaminosa, têm, em alguma circunstância, algum ponto de discriminação. Isso é comum a todos os seres humanos. Discriminar é separar, é diferenciar, é fazer distinção entre uma coisa e outra. Antigamente, hoje a gente não faz isso, mas quem trabalhava em comércio tinha as notas fiscais. Aí tinha um campo chamado assim, discriminação dos produtos. Aí que você coloca lá, arroz, tipo 1, feijão, não sei o quê, açúcar. Discriminar é isso. E nós somos pessoas diferentes. É só a gente aceitar que a gente é diferente. Né? Eu sei que aqui parece que é transmitido, tem certas coisas que não é bom a gente falar, mas vou falar de mim mesmo, não tem problema. Né? Até um certo tempo, pastor Alan, eu tinha assim, uma preocupação que eu achava que eu era calvo, entendeu? Depois que eu descobri que é coisa da minha cabeça, pronto, eu fiquei tranquilo, entendeu? É apenas uma coisa da minha cabeça, entendeu? Mas hoje, de repente você brincar com uma pessoa, ai meu Deus, gente, nós somos diferentes e somos imperfeitos. Então, assim, pelo menos os nossos filhos, vamos tentar criá-los assim, mais fortes emocionalmente, porque a coisa está horrível, está horrível, está horrível. E algumas pessoas estão prevalecendo, né? E essa questão, inclusive, já que eu estou falando disso, a cidade, agora me esqueci o nome, a cidade americana, que foi ali o berço, né, do movimento, aquele movimento de Martin Luther King. Meu pai, esqueci o nome da cidade agora, é a capital, inclusive, do estado americano lá. Hoje está invertendo, hoje os negros estão discriminando os brancos, porque lá tem uma montanha enorme, uma pedra, onde os heróis, né, americanos foram caracterizados, não, mas caricaturados. E agora eles estão querendo quebrar, ou seja, apagar a história americana para colocar os símbolos negros. Quer dizer, quando não é para lá, é para cá. Gente, a gente tem que conviver com todas as pessoas, respeitando, né, as diferenças de cada um. Então, essa questão de discriminação, às vezes, é uma coisa fomentada, né, fomentada politicamente. Mas passemos à frente, não vamos entrar nessas questões, senão eu vou me lembrar também de um episódio recente, de um certo evento, em que uma mulher aparece flagrantemente nervosa, apontando o dedo, e depois, por causa de uma frase, ela está se vitimizando. Né? Então, uma série de coisas assim que a gente vê que a sociedade está vivendo, e nós, como cristãos, como igreja, temos que ter cuidado para não sermos levados a isso. Então, firmeza emocional. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Isso aqui também é importante a gente destacar. Fazer o que é certo é sempre a melhor coisa. Fazer o que é certo. Então, Jesus sabia que o que ele estava fazendo apontava para um cenário glorioso. Eu falei aqui um pouco ontem sobre filho. Criar filho não é fácil, mas aponta para um caminho glorioso. Quando você cria como a Bíblia diz, né? Ensina no caminho em que deve andar. Né? Ou seja, você tem que transformar a vontade pecaminosa do filho,
domar essa vontade. O verbo aqui é dever, não é no caminho que ele quer, é no caminho que ele deve andar. E lá na frente, os frutos aparecem, que você vê o resultado da educação. Então, a geração de filhos, a criação é muito trabalhosa, mas aponta para um cenário glorioso, né? Nesse campo humano, um cenário bom, de alegria, de realização, enfim. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. Aí aqui ele fala do céu, a casa do Pai, como lugar de habitação. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Aqui é importante também a gente considerar que nós estamos sendo atacados por mensagens, por entendimentos, por teologias que estão querendo roubar isso aqui, a expectativa do retorno do nosso Senhor. A Igreja Pentecostal, a Igreja Assembleia de Deus, é uma igreja que é classificada como uma igreja pentecostal clássica. Então, nós cremos no Evangelho quadrangular, né? No Evangelho pleno. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. O grande problema é que nós estamos sendo atacados por uma teologia que tá roubando tudo isso aqui. Tudo. Porque a salvação que nós sempre pregamos é uma salvação individual. Do pecador ouvir o Evangelho, reconhecer que é pecador, vir à frente e aceitar Jesus. Entregar a vida dele a Jesus, arrependido e ter uma transformação. Mas hoje se fala de uma redenção da cultura. Redimir a cultura. Vocês devem ter ouvido falar nisso. Se você pegar um livro de cosmovisão, você vai ter lá que nós temos que redimir a cultura, redimir as artes, redimir os esportes, né? Redimir o teatro, redimir a ciência. Irmãos, infelizmente, esses engenhos humanos, eles vão continuar caminhando de mal a pior. De mal a pior. A nossa expectativa tem que ser para cima. Para cima. A Bíblia diz que os homens maus vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não há nenhum prenúncio na Bíblia, nem em Jesus, nem os apóstolos, de melhora no final. Jesus, por exemplo, disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus disse que nos últimos dias serão como os dias de Ló e de Noé, né? Jesus disse que nos últimos dias vai haver uma escassez de fé na terra. Naquela parábola do juiz iníquo, ele termina dizendo: e quando, pois, o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É o que Jesus falou. O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos serão dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, infiéis nos contratos, e assim por diante. Diz que muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, que muitos não suportarão a sã doutrina. Irmãos, isso é a Bíblia que fala. Onde eu vou tirar um evangelho de que nós vamos resgatar as artes, a cultura, a política, os esportes? Isso não é bíblico, isso nunca fez parte da nossa teologia. Nunca. Porque nós temos uma expectativa do retorno. Aí o que acontece? Nós perdemos a nossa espiritualidade. Essa teologia é uma teologia norte-americana, europeia, norte-americana, vamos ser muito claro, neocalvinista. É o neocalvinismo que prega essa redenção da cultura. É uma escatologia que é amilenista, que não crê no milênio real, literal, que não crê em arrebatamento da igreja, tá certo? Então, que crê no avanço do reino de Deus, conquistando as estruturas. E nós, às vezes, estamos sendo levados para esse tipo de movimento, acreditando que vamos restaurar, restabelecer com conquistas políticas. Não é ser pessimista, é ser bíblico e realista. Nós temos que continuar cuidando da nossa vida espiritual, pessoal, familiar, da igreja, pregando o evangelho que tenha realmente poder para transformar as pessoas. É aquilo que Pedro falou: salvai-vos desta geração perversa. É sair desta geração perversa e vir para a igreja. A nossa vida é aqui na igreja. A gente vai lá, estuda e trabalha e vem para a igreja. É isso que a Bíblia ensina.
Não é que nós vamos salvar aquela geração. Não, não. Salvai-vos desta, é sair, porque ela continuará sendo perversa. O apóstolo João disse assim: o mundo está no maligno. Os sistemas mundanos, humanos, estão todos dominados pelo maligno. Jesus, lá na tentação, o diabo mostrou: olha os reinos do mundo aí, ó. Tudo isso te darei se você me adorares prostrado, né? Prostrado me adorares. Jesus rejeitou todos os reinos do mundo, mas que o maligno influencia. Só a igreja, orando com o poder do Espírito Santo, pode quebrar essas estruturas e implantar a vontade de Deus nos espaços que ela ocupar. Agora, o demais, onde a impiedade reinar, continuará reinando. Nós não temos como fazer diferente. Então, nós pessoalmente, quando um indivíduo é resgatado, aí sim ele tem condições de, lutando contra as estruturas, né, implantar a vontade de Deus onde ele estiver. Agora, é muito diferente da gente pensar que terá uma restauração integral por meios humanos, né? A nossa expectativa é da redenção eterna. A Bíblia diz que a criação geme, né? Paulo escreveu aos Romanos, e está com dores de parto, e o Espírito está gemendo dentro de nós. Nós gememos, meus irmãos, todos nós, né, no fundo, temos uma vida, ainda que temos alegria, temos paz, mas se não tivermos essa esperança, porque a gente vive uma vida de inquietação. Quantas vezes a gente deita para dormir e espiritualmente não consegue descansar? Né? Às vezes, ao longo da noite, você sonha ou pensa, acorda e vê que espiritualmente você tem que dobrar o joelho e orar, que alguma coisa pode estar acontecendo que você precisa se levantar espiritualmente. Então isso é espiritual, não é assim uma coisa de relaxamento, um relax total, absoluto. Não, a Bíblia diz que nós temos uma luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Nós temos uma luta contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso Paulo diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, a natureza espiritual da vida cristã. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunir num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Agora, se nós nos envolvermos muito com as coisas terrenas, e se nós não tirarmos tempo para as coisas espirituais, nós vamos perdendo essa expectativa. Isso é um perigo. A gente vai perdendo, a gente vai fazendo muitos planos para a vida terrena. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim, que a gente fala: ei, nós vamos na cidade tal, vamos conquistar tal coisa, vamos fazer tal coisa. Ele diz: olha, gente, cuidado, essa expectativa aí, ela é diabólica. Nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, se Ele nos permitir, nós iremos e faremos isso, ou aquilo, aquilo outro. Eu fico admirado. Não, ano que vem eu vou fazer isso, daqui 10 anos. Tá, mas eu não sei se eu estarei vivo até a tarde. Então a minha expectativa não pode estar aqui. Eu posso dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, está lá em Tiago. Está lá em Tiago. Por quê? Porque nós temos que ter uma expectativa na eternidade. Eu disse ontem aqui, e pode parecer uma coisa assim, talvez não um pouco compreensível, mas é a minha experiência, é o que eu vivo, é o que eu sinto, né? Em relação aqui à vida terrena, lógico que a gente às vezes pensa numa coisa ou outra, os sonhos são coisas bonitas, mas se me perguntar assim, qual é o teu sonho, o teu projeto, o que você quer aqui
nessa vida humana. Eu vivo diferente, eu vivo assim cada dia. Eu vivo cada dia. Eu nunca imaginei ter tantas experiências que eu já tive. Por exemplo, eu nunca imaginei que um dia eu viria a ser um pastor. Nunca imaginei, nunca. Né? O dia que o meu pastor me falou, aliás, naquela época a gente era consagrado a obreiro na hora. Você estava na reunião de obreiro, lá, fulano de tal. Rapaz, foi um susto, né? Eu fui consagrado ao presbitério, eu não passei pelo diaconato, eu já cooperava há muito tempo. Eu estou lá na reunião de obreiro, quando menos imagina, o meu nome foi chamado. Hoje não, hoje tem todo um crivo, né? Isso é bom também. Mas na época o crivo era secreto, né? Era aqueles crivos assim, que às vezes a gente passava, nem sabia que estava passando pelo crivo. Mas era bom também. E aí eu fui separado ao presbitério. Mas eu era músico, né? Até o músico aqui achou que eu falei forte com eles, não falei, né? Eu toquei muito tempo na igreja, conjunto, por isso que eu falei que músico, se bobear, que fica querendo tocar o tempo inteiro. Eu também passava por isso. E aí, no culto seguinte, eu fui lá, me assentei, onde os músicos sentavam, para ficar normal ali. Aí o pastor, aí eu subi para o púlpito. No outro culto, eu estou do mesmo jeito. Eu fiz isso algumas semanas. Até eu me acostumar a subir para o púlpito, levou tempo. Levou tempo. Né? Aí depois eu era na congregação, fui para a sede, e com 6 meses na sede, aí o pastor falou, preparar a documentação, para ir para a convenção, que ele me levaram ao ministério de evangelista. Para mim, não tinha, jamais imaginava. Fui. Chego da convenção, 2 meses depois, ele me chama lá e diz, olha, eu estou querendo que você vá dirigir a congregação tal. Meu Deus, foi um susto. Falei, pastor, vamos fazer o seguinte, é porque tinha saído um irmão, né? E eu, assim, inocente, falei, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor me deixa lá, assim, uns 3 meses, aí depois o senhor vê outra pessoa e tal. Fiquei 5 anos. Aí de lá fui para mais outra, que é mais 5. E nessa que eu estou, já estou 13. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Já que eu estou conversando com os irmãos aqui, eu jamais na minha vida imaginei que eu iria escrever uma revista escola dominical. Quando a CPAD me convidou para escrever a primeira revista, que foi de jovens, meu Deus, foi uma surpresa, assim, eu jamais imaginei. Aí escrevi a segunda, e o dia que me ligaram para escrever a de adulto, aí pronto, aí que eu não acreditei mesmo. Eu nunca nutri, não, eu estou expectativa, eu ainda vou escrever uma revista, não, ainda vou escrever, eu vou fazer você conhece alguém de lá, liga lá, você conhece, nunca fiz isso, não faço. Então, se acontecer, vai ser surpresa, e é melhor assim, senão a gente fica afobado, afadigado, correndo, querendo, a gente não vive. Então é melhor a gente viver hoje, né? A gente tem que ser previdente? Sim, a gente tem que ser previdente, mas eu vejo assim, pessoas preocupadíssimas com a aposentadoria, e quando vai chegar contando os dias, e faltam tantos anos, meses, aí quando se aposenta, o que eu vou fazer agora? Desculpa se eu estou falando com alguém aqui, eu sei que ninguém está nessa faixa etária ainda aqui, só o pessoal novo. Não, porque às vezes eu acho que não vale a pena a inquietação porque muitas pessoas chegam e depois falam, e aí? Né? Me aposentei, e aí? Porque volta aí, a pessoa volta no trabalho, fulana, você por aqui, como é que você está? Dá um abraço e tal. Aí daqui 15 dias você volta, fulana, tudo bem? No 3º dia, fulana está aí de novo. É a vida, é assim mesmo. É assim, infelizmente é assim. Né? Infelizmente, o que eu tenho aprendido? Né? Algumas coisinhas a gente aprende. Aquele espaço que a gente tiver que ocupar sem briga, ocupe. Se Deus te deu um espaço, ocupe sem briga.
que aquele espaço é importante, talvez ele é necessário para a sua dignidade, para a sua sobrevivência como pessoa, porque todos nós precisamos de um lugar, de um espaço. Nós estamos nessa matéria, e como matéria nós temos que ocupar um espaço. E como o ser humano, ele é muito voltado para essa questão de espaço, né? Eu tenho um cargo que eu ocupo, mas ano passado eu fiquei um tempo fora dele, né? E depois agora retornei e tal. Gente, a mudança é muito grande. Quando você está no cargo e quando você não está no cargo, algumas pessoas se tratam totalmente diferente. Depois você volta, ô doutor, ué, mas tá uma coisa, vamos ser sinceros, medíocre. É muita mediocridade, mas já que a gente sabe que é assim, fique no seu lugar, na sua posição, onde Deus te colocou, fique, tá bom? Muito bem, eu acho que nós já estamos encerrando, me desculpe por não caminhar tudo. O ponto 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo, a dúvida de Tomé, de Pedro, de Filipe, né? A incompreensão que eles manifestaram, né? Judas Iscariotes, que não conseguiu interiorizar os ensinamentos de Jesus, né? Não depositou fé suficiente. Aí diz aqui, eles tinham uma visão restrita do Messias, a sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Essa frase aqui é muito interessante, né? Aprendemos, por meio de Judas, a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. A gente tem que entender a vontade de Deus. Nós estamos vivendo o perigo dos ativismos, né? O caminho é a verdade e a vida. Aqui é Jesus usando a mesma expressão que o Pai usou, né? Eu sou. Isso aqui traz essa esperança, traz uma paz, né? Um descanso para a nossa mente. A vida, aqui o comentarista está destacando que naturalmente não é apenas a vida física, é uma vida espiritual e uma vida eterna. A conclusão: reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Eu tenho alguns segundos ainda, vamos cantar só uma estrofe de um hino, que diz assim: quero eu seguir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, Ele é o caminho. Quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo. Vamos ficar de pé? E também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador.
ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Mais uma estrofe. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer